Olá a todos. Vamos retomar a nossa caminhada, parada já há algum tempinho, mas que é o que acontece mesmo quando estamos a caminho. Então, retomamos hoje a nossa caminhada, como sempre fazemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E pedindo a graça de Deus, para que Ele nos inspire pelo seu Santo Espírito, nos ilumine com a sua luz e nos ajude a caminhar sempre perseverantemente na estrada de Jesus, que é a estrada da salvação. E fazemos isto com a oração que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós vamos falar do novo ano litúrgico que se inicia no próximo domingo. No domingo passado, a Igreja celebrou liturgicamente a festa de Jesus Cristo, o Rei do Universo. Esta é a solenidade litúrgica com que o ano litúrgico termina. Então, ele acaba assim. O ano litúrgico, diferentemente do ano civil, termina antes do final do ano civil. O ano civil termina no dia 31 de dezembro e o ano litúrgico termina um mês antes, pelo menos. A gente já termina o mês de novembro com a festa de Cristo Rei. E o ano litúrgico, justamente, ele termina o mais próximo da festa de Santo André, o irmão de Pedro, que é no dia 30 de novembro. Então, o domingo mais próximo vai ser esse, depois o 34º domingo do tempo comum. E o 34º domingo do tempo comum foi o anterior, foi o domingo passado, em que a Igreja celebrou a festa do Cristo Rei. Então, no próximo domingo, terá início um novo ano litúrgico. Vamos falar um pouquinho do ano litúrgico, porque a repetição é a mãe da sabedoria. É para a gente entender o que acontece, qual é o mecanismo, qual é a movimentação, qual é o que acontece nas coisas da Igreja para nos levarem a penetrar mais no mistério de Jesus Cristo, que é o mistério de Deus conosco. Muito bem. Então, a Igreja divide o ano em ciclos. Cada ano corresponde a um ciclo chamado ciclo litúrgico. O primeiro ciclo denomina-se ciclo A. O segundo B é o terceiro C. São 3 anos. O primeiro ano do ciclo, que é o ciclo A, é iluminado pelo Evangelho de São Mateus. Ou seja, o que se vai falar no ano vai se falar de Cristo, da figura de Cristo e da missão evangelizadora que Jesus cumpriu na terra, quando ele viveu entre nós. Então, cada ano, ao contrário do que era feito antigamente, em que era um único evangelho, a vida inteira o evangelho de São Mateus, agora não. Agora, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são estudados com maior minúcia em cada ciclo litúrgico. Acabamos o ciclo C, que foi orientado, que foi sob a visão de São Lucas. Ou seja, aquilo que a comunidade de Lucas entendia ser o mais importante da mensagem de Cristo. Aquilo com que Lucas conviveu e que depois botou por escrito. Então, é a mesma história de Jesus, mostrando exatamente quem era Jesus e o que ele veio fazer na terra. Que ele veio o quê? Instalar o reino de Deus.
Então, esse é o grande objetivo de todo o ano litúrgico, é nos situar, é nos fazer mergulhar não apenas na ideia, mas no que seja efetivamente o reino de Deus. Ora, como isto é feito a cada 3 anos, nós vamos falar a cada 3 anos, aqui, por exemplo, começamos agora Mateus, o ano que vem será Marcos, e no terceiro ano será Lucas. Nós saímos de Lucas agora. Então, a cada 3 anos, não é? A cada triênio, nós temos uma volta àquilo que já tinha sido estudado lá atrás. Mas a nossa visão, o nosso conhecimento, a nossa visão já estará mais clareada. E o nosso conhecimento, espera-se, mais enriquecido. Mais enriquecido com o quê? Com tudo que nós vamos estudar agora em São Mateus. É o mesmo Jesus, a mesma instalação do reino, mas na visão de Mateus. Como nós já vimos aqui, no mês da Bíblia, eu já disse isso várias vezes, a Bíblia, isto que está aqui, olha aqui, está escrito aqui, Bíblia Sagrada, isto que está aqui, foi escrito por pessoas humanas, portanto, à maneira das pessoas humanas, de acordo com a língua que essa pessoa falava, o seu estilo, a sua visão de mundo, as suas sensações psicológicas e também, fundamentalmente, a sua fé naquilo que ela escrevia. Mas, como ela é sagrada, tem também o quê? O sopro de Deus. Então, quem escreveu a Sagrada Escritura, o fez por si, usando as suas palavras. São os evangelistas, por exemplo, mas sob a inspiração do Espírito de Deus. Quer dizer, o evangelista Mateus, que vai ser o deste ano, ele escreveu aquilo como ele achou que tinha que escrever, de acordo com o que a sua comunidade entendia que fosse, na língua que ele falava. Mais tarde até nós podemos voltar a isso, na língua, em relação a Mateus, na língua que ele falava, e com um objetivo claro, específico. Aqui, só isso aqui nos dá bem uma ideia do que é Mateus. Objetivo claro e específico. Mateus escreve, quando a gente escreve alguma coisa para alguém. Mateus escreveu para quem? Para os cristãos de origem palestina. Em suma, para os cristãos convertidos do judaísmo. Para a igreja nascente do judaísmo. Mateus escreveu para eles. Então, por exemplo, ele não se preocupa em explicar determinadas palavras. Paraceves, ele escreve Paraceves e deixa para lá. Já Marcos não. Marcos escreve Paraceves, e Marcos era um judeu também, ele escreve Paraceves, mas ele explica o que é, e o mesmo faz São João. Por quê? Porque ele não estava escrevendo para conterrâneos dele, necessariamente. Marcos escrevia para os romanos. Então, evidentemente, que ele tinha que explicar o que era. Por exemplo, a questão da festa pascal judaica. Quem é que podia entender a festa pascal judaica, a não ser os próprios judeus que a celebravam? Então, era preciso entender o que era aquilo. Isso São João é craque. Ele explica tudinho. É preciso dizer o que é. Então, cada um fez isso com um objetivo, tendo um público-alvo em mente. Isso é que eles fizeram. E escreveram para eles. Mas isto veio também, escreveu para a posteridade. E a posteridade, olha aqui, nós somos brasileiros falando português. Nós temos os nossos irmãos portugueses falando português, tudo bem, eles entendem. Agora, há os ingleses, os alemães, os egípcios, etc, cada um na sua língua. É o grande, digamos, entre aspas, né, milagre, a grande manifestação do Espírito em Pentecostes, que cada um saiu falando em língua desconhecida, quer dizer, a língua que cada um conhecia.
E havia povos de 11 regiões diferentes do mundo. Ouvindo os apóstolos falarem de quê? Do reino de Deus. Falarem de quem? De Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo estava neles. Pois isso fizeram os evangelistas. Mas como todos os... Isaías, por exemplo, de quem nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, Isaías é lá, a grande figura do Antigo Testamento, o grande profeta do Antigo Testamento. E os evangelistas, que são o que compõem, evidentemente, o grosso do Novo Testamento. São os evangelhos e as cartas de São Paulo. Então, isso aqui é fundamental que a gente saiba. Muito bem. Então, como eu disse, o ano litúrgico vai se iniciar agora no próximo domingo. E, repito, nós saímos do ciclo C, quer dizer, estudamos, lemos, acompanhamos Jesus na sua caminhada evangelizadora durante o ano inteiro. O ano inteiro, nas diversas etapas do ano, né? Você teve a Páscoa, você teve a Quaresma antes, você teve aquele que é a maior parte do ano, o tempo comum, Então, o que acontece? Acontece que, terminado isso, é uma espiral. Nós vamos assim, olha, vamos num crescendo, até chegarmos à manifestação definitiva de Jesus. É o que virá. Nós estamos ainda vivenciando o que já veio. O que já veio é o nome que eu estou dando para a primeira vinda de Cristo. Mas nós sabemos que ele virá uma segunda vez. Ele virá uma segunda vez, a pergunta natural é essa: quando? Os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus, e qual foi a resposta que ele deu? Disse: olha aqui, o quando não interessa. Só quem sabe é o Pai. Isto é terreno exclusivo do Pai. É decisão única e exclusiva dele. Eu, no outro dia, li uma passagem que dizia: mas será que Jesus não sabia quando é que isso vai acontecer, já que ele é o Filho de Deus? Ele diz: olha, o que Jesus está dizendo, eu posso até admitir que Jesus soubesse, como Filho de Deus, mas o interesse não é esse. Nós perdemos tempo com as coisas circunstantes, com os penduricalhos que estão do nosso lado, quando, onde, etc. Isso nos faz desviar da mensagem principal. Quando nós chegarmos aqui no Virá, nós vamos ver isso já. Nos faz desviar da mensagem principal. Então Jesus estava dizendo para eles: olha, preparem-se, fiquem vigilantes. Mais tarde, porque isso era uma coisa que ficou muito na consciência deles, e todo mundo: porque Jesus virá. Ora, quando a igreja nascia, tempo de São Paulo, quando a igreja nascia, né, e Paulo foi fundando as comunidades por onde ele passava, ele fundava as comunidades cristãs iniciais, a igreja primitiva. Paulo, ele passou por uma região da Grécia chamada Tessalônica, hoje é Salônica apenas, Tessalônica. Aí, muito mais tarde, quando ele estava em Éfeso ou Corinto, já não me lembro mais agora, ele escreveu aquela que deve ser a primeira, o mais antigo documento escrito do Novo Testamento. O mais antigo de todos. É a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo fundava, ficava um tempo lá e depois ia embora, continuando a missão dele, de pregar o Evangelho. Foi isso que Jesus disse para ele fazer. Muito bem. E para isso ele se converteu, né? Então, aí o que acontece? O Paulo ia andando, mas quando ele chegava lá na frente, para Tessalônica está aqui, aí ele chegou lá em Éfeso, do outro lado do mar. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele recebia notícias de lá, da comunidade que ele tinha fundado. E às vezes, as notícias geralmente eram muito boas, reconfortantes, os cristãos estavam crescendo, quer dizer, a semente que ele plantou começava a germinar, a dar frutos. Aí ele recebia e ele tinha uma prática
que era constante na vida dele. Ele querendo manter a fé daquele povo todo que ele havia convertido, e querendo fortalecê-los na fé em Cristo Jesus, o que ele fazia? Ele escrevia uma carta e aproveitava para mandar lembranças para os amigos dele, mas na carta ele falava, tocava em pontos essenciais da nossa fé, e que hoje, evidentemente, são os pilares da doutrina cristã católica, são os pilares da nossa doutrina. Por isso nós lemos a carta de São Paulo forçosamente, temos que ler as cartas de São Paulo, porque a doutrina da igreja está concentrada ali, no que ele deixou por escrito, já que ele também, e sobretudo ele, foi inspirado pelo Espírito para escrever aquelas coisas, mas só que ele escrevia do fundo do coração, ele acreditava naquilo. Muito bem, então o que acontece? Acontece que Paulo mandava para lá uma carta, a carta chegava lá. Bom, então estava falando dos Tessalonicenses, essa carta aos Tessalonicenses tem uma passagem muito engraçada, eu acho até muito engraçada, porque ela fala de uma coisa corriqueira, de uma coisa do nosso dia a dia. O que você comeu ontem? Comi macarrão. Se você podia escrever isso numa carta para uma pessoa amiga, não é? Mas você fala, uma carta de São Paulo dizer isso? Diz, mais ou menos, mas diz com outras palavras. Mas diz assim, olha, claro que uma das coisas que se pregava era essa, Cristo veio, mas voltará no fim dos tempos. Isso ele próprio tinha dito, olha, voltarei no fim dos tempos. Muito bem. Cristo tinha dito, então todo mundo ficou achando que na igreja nascente queria conhecer Cristo, queria ver Cristo. Então todo mundo ficou achando que Cristo já ia voltar. E essa história de que Cristo já ia voltar fez com que os tessalonicenses, malandros que eram, não todos, obviamente, malandros que eram, ficassem lá na ociosidade, no bem bom, nas brincadeiras, na fusarca, e aí ia perdendo aquela força, porque nós estamos no início. Pois se hoje já é difícil você arrumar um grupo de pessoas para vir a um estudo bíblico, você imagina lá atrás, com um povo que tinha sido educado e cuja tradição, cujos costumes os levavam para o paganismo, para a idolatria. Ora, mudava da água para o vinho. Então essa foi uma grande batalha de Paulo. E ele combateu o bom combate com as armas que ele tinha na mão. E qual era a arma dele? Paulo não falava dessa maneira que eu estou falando. Quer dizer, a voz de Paulo, o orador Paulo, não. Dizem os estudiosos que ele até não era um bom orador. Isso deve ter aparecido em algum lugar. Para falar dele, ele não ia falar que ele era mau ou bom, ele não ia dizer isso. Mas ele era um escritor excelente. E o que ele escrevia importava, porque ele escrevia os fundamentos da nossa fé. Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso é o fundamento de fé. E só Paulo fala isso. Então, o que acontece? Acontece que Paulo mandou a carta para os Tessalonicenses. E lá, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, na segunda carta, não foi nem na primeira, foi na segunda. Ele botou assim, olha aqui, fiquei sabendo que muitos de vocês não estão fazendo nada à espera da vinda de Cristo. Ora, preciso lembrar a vocês da lição que eu deixei aí. Eu trabalhei, eu não quis ser um ônus para ninguém. Eu tratei de cuidar da minha própria condição pessoal. Quer dizer, eu trabalhava, ele era um fabricante de tendas, Paulo era um fabricante de tendas. Então, eu tinha um ofício, eu tinha um trabalho, porque embora eu não houvesse nenhum problema eu ser ajudado por A, B ou C, porque isso seria uma obrigação,
até de quem lhe dava hospitalidade, mas embora eu merecesse até ganhar um estipêndio, uma paga por aquilo que eu fazia, eu não fazia isso. Eu trabalhava para não onerar nenhum de vocês. Agora fico sabendo que tem um grupo aí que simplesmente não trabalha, cruzou os braços, está na ociosidade, esperando a chegada de Jesus. Ora, mas eu deixei para vocês a seguinte lição, disse o Paulo. Não com essas palavras, mas diz assim, deixei para vocês já. O que eu disse para vocês? Olha, quem não quiser trabalhar, também não pode comer. Pronto. Você já imaginou se a gente fosse fazer isso hoje? É claro que as condições são outras, o contexto é completamente diferente, e tem muita gente que não tem trabalho porque não tem trabalho, então, coitado, até precisa de um auxílio, é óbvio, e nós estamos vivendo esse tempo. Mas lá no tempo de Paulo, não, ele está atacando os ociosos, os preguiçosos, e ele bota logo abaixo, não esqueçam que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. E o vício nos afasta de Cristo. É como se ele dissesse, como é que você vai receber Cristo se você é um viciado? Se você é uma pessoa que faz tudo aquilo que Cristo diz para a gente não fazer. Muito bem, então há essas coisas. E de maneira que nos ciclos do ano litúrgico, nós vamos exatamente aprendendo isto. Vamos estudando essas partes. Agora, fundamentalmente, repito, no ano litúrgico, o que se estuda, cada evangelista, ele vai falar de Jesus, da sua vinda ao mundo e o que ele veio fazer, com palavras que nós já usamos. Jesus veio com uma missão divina, uma missão estabelecida, fixada desde todos os tempos, desde antes dos tempos, pelo próprio Pai. Ele é que diz, ele é que entrega a Jesus essa tarefa. E qual foi a tarefa de Jesus? Ele veio para resgatar a humanidade que havia decaído por causa do pecado. Resgatá-la para Deus. Levá-la de volta para Deus. Como uma dádiva, uma grande graça de Deus. Ou seja, a humanidade, o homem, a criatura de Deus, que havia virado as costas para ele, Deus agora vinha atrás da criatura. Quer dizer, Deus, ele é inexplicável, ele se deixa transformar numa pessoa humana, ele se transforma numa pessoa humana, para, como homem, em Jesus Cristo, para, como homem, resgatar a humanidade perdida. Fazer com que a humanidade que tinha sido criada à imagem e conforme a semelhança de Deus, a humanidade que tem o sopro do hálito divino em si. Não esqueçam a história do primeiro homem, né, do Adão, o boneco de barro, que vira um ser vivente com o sopro de Deus nas narinas dele. É essa figura humano-divina, essa figura divina humana que Deus veio resgatar, enviando o seu Filho. O seu próprio Filho, Filho unigênito. Com essa missão, a missão de resgatar a humanidade decaída. Ou seja, Jesus vem com a missão divina de reconciliar o homem decaído com Deus, com a divindade. Em outras palavras, fazer com que o homem voltasse a ser novamente um ser humano divino. É esse o grande mistério, mas é um mistério. E a cada ciclo litúrgico, a cada ano, nós penetramos ou buscamos penetrar nas origens e no sentido desse mistério pela visão dos evangelistas,
porque o Evangelho é a boa nova de Jesus. A boa nova que ele trouxe, isso aqui é Evangelho. A boa nova. A boa nova é essa, é a boa nova da salvação. E quem traz a salvação, quem dá a salvação é o próprio Jesus. Então os evangelhos narram isso. É isso que a gente chama de mistério de Cristo. Agora, quando nos referimos a Jesus especificamente, a pessoa de Jesus é um mistério Cristo, é um mistério Cristo. Ele é um mistério. Mistério não quer dizer que ele seja misterioso, incognoscível à nossa razão. Não, Jesus é tão humano quanto você e eu. Jesus quer se apresentar na sua humanidade divina, mas na sua divina humanidade. É assim que ele viveu entre nós, porque foi assim que ele chegou entre nós. Ele quis ser um de nós. Ele quis nascer no seio de uma família. Ele quis nascer de um pai e de uma mãe. Ele quis nascer pobre, despojado de tudo, porque antes de tudo ele se despojou, ele se esvaziou, é a melhor palavra, que é a palavra grega original escrita por São Paulo, ekenosen. Ele se esvazia da sua condição divina. Já imaginou? Você pega um saco, esvazia o saco, ele fica seco, então não tem mais nada ali dentro. Ele se esvazia da sua condição divina para assumir a nossa condição humana, com todos os nossos problemas, com todas as nossas angústias, com todos os nossos sofrimentos, mas com todas as nossas alegrias, com todas as nossas virtudes. É um homem igual a todos os homens, menos numa coisa, que é o pecado. Pecado quer dizer afastar-se de Deus. Ora, ele é o Filho de Deus, não vai se afastar do Pai. Jesus não peca. Jesus nasceu impecável. E é por causa disso mesmo, em vista do fato de que ele nasceria uma pessoa humana, de uma pessoa humana, essa pessoa humana tinha que ser imaculada também. Essa pessoa humana seria uma mulher, e essa mulher tinha que ser imaculada. Por isso, Nossa Senhora é livre do pecado original, desde o início. Mas em função de Cristo. Por causa de Cristo. Pelos méritos de Cristo. Aqui, um parênteses, por favor. Eu também sou um devoto de Nossa Senhora. Nossa Senhora, para mim, está sempre presente na minha vida e na minha frente. Agora tem uma coisa: Nossa Senhora com Cristo, por Cristo e em Cristo. Porque Nossa Senhora sem Cristo também valeria como pessoa humana, mas o ponto fundamental de Maria é ela ser quem ela foi, porque ela aceitou fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi que ela gerasse no seu corpo humano a humanidade do seu Filho divino. Essa foi a vontade de Deus. E já que ela ia gerar no seu corpo a humanidade do seu Filho divino, isso tem um tempo. São Paulo vai chamar a isso de plenitude dos tempos. Quer dizer, o tempo no seu limite, chegou ao seu ponto. E aí foi que Jesus entrou na história da humanidade. Nascido de mulher. Vai dizer Paulo, a comunidade de Filipos, ou seja, aos filipenses. E a nós também. É também a passagem mais antiga da Escritura, no Novo Testamento, onde se afirma que Jesus nasceu de mulher. O nosso credo vem muito a partir dessa simples frase de Paulo:
Filipenses 4, versículo 4. Melhor, Gálatas 4, versículo 4. Chegada à plenitude dos tempos, Gálatas 4, versículo 4, Deus mandou seu filho, vírgula, nascido de mulher, vírgula. O Filho de Deus nasce de mulher, mas vai nascer num determinado tempo. Ora, o que faz a igreja? A nossa igreja católica. A nossa igreja católica propõe aos seus fiéis que se preparem para esse momento, em que o Filho de Deus vai se encarnar no seio de uma mulher, a sua mãe humana. Isto é um grande mistério, que precisa ser muito bem estudado, muito bem analisado, meditado sobretudo, e naquilo que possível, extrair dele tudo que for importante para a nossa vida pessoal e colocar em prática. Então, a igreja propõe sabiamente que a cada ano nós preparemos essa chegada de Jesus. Chegada o quê? A primeira, né? Porque vai haver uma segunda. Mas Jesus vai chegar, Jesus vai nascer. Nós não sabemos, ninguém sabia nada, não sei o quê. Esperava-se a chegada do Messias. Por quê? Porque todas as profecias antigas, o livro dos profetas do Primeiro Testamento, todas as profecias antigas terminam sempre assim: virá no final uma luz. Aí vai dando a sinonímia enorme, mas sempre falam do mesmo ponto, sempre se referem àquele que virá, aquele que é o Messias. Messias quer dizer o ungido de Deus, e especificam o filho de Davi. Isso está escrito nas profecias dos judeus. E o cristianismo nasce aonde? Na Judéia, na Palestina. E ele nasce a partir de um homem chamado Jesus, que é judeu de nascimento. Então ele vem de lá, toda aquela tradição, a tradição antiga dos judeus, a lei judaica, tudo isso foi feito, tudo isso projeta o que será concretizado na pessoa de Jesus. Mas, durante muitos anos, entre o profeta Zacarias, entre os profetas Malaquias e Zacarias, que são os dois últimos profetas do livro dos profetas, o Antigo Testamento compõe-se da Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem o livro das profecias, mas vem os livros históricos e os livros poéticos. Então é assim, você tem a Torá, que é a lei, e tem os profetas. A Torá e os profetas, isso é o fundamento. E outros escritos. Que a Torá e os profetas têm importância, isso nós vemos no Novo Testamento, na passagem em que Jesus aparece transfigurado aos seus amigos. Ele se transfigura no alto de um monte, e no alto do monte os amigos veem Jesus como uma imensa, uma brilhante luz, mas com 2 pessoas do lado dele. Quais são essas pessoas? Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. Então, a lei e os profetas compõem o Antigo Testamento e estão junto de Jesus para mostrar, na transfiguração, para mostrar que lei e profetas do Antigo Testamento convergem para Jesus. Tanto é que depois eles somem, eles desaparecem e só fica Jesus. Quer dizer, é o Novo Testamento que passa a imperar. E passa a imperar por quê? Porque em Jesus se concretiza tudo o que se falou anteriormente. Se a gente
ao lermos a carta aos Hebreus, o primeiro versículo do primeiro capítulo diz isto. Antigamente, quer dizer, no passado, Deus, o Senhor, falou pelos profetas. Portanto, os profetas falaram, o que os profetas falaram em nome de Deus. É isso que nós vamos ver agora. Eles falaram em nome de Deus. Mas, recentemente, quer dizer, nos últimos tempos, os nossos. Ele nos tem falado por intermédio de seu Filho. Então, os profetas, tudo que os profetas falaram, o Filho concretizou. Ele veio para concretizar. Ele veio para mostrar a presença de Deus no mundo. É isso que nós chamamos de reino de Deus. Quer dizer, Deus não fez a criatura, nem fez o mundo como uma brincadeirinha. Ele fez porque tinha um objetivo para essas pessoas. Ele queria, as criaturas que ele formou, ele queria que fossem como ele. Por isso ele os fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. É isso que a gente tem que levar na cabeça. E a cada ano, a cada ciclo, a gente tem que começar pensando assim. No meu dia a dia, eu tenho que pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ensina-me, diga-me, ajuda-me a fazer exatamente como você. Se não igualzinho, porque eu também não sou Deus, eu sou um sujeito humano, cheio de limitações, falho, pecador. Mas me ajuda a ser honesto, quer dizer, procurar transmitir para o meu irmão a tua imagem. E transmitir a imagem de Jesus é fazer do jeito de Jesus. Por que a gente começa o nosso encontro sempre, aqui comigo pelo menos, rezando o Pai Nosso? Porque foi Jesus que nos ensinou a rezar o Pai Nosso. Então a gente faz como Jesus nos ensinou. Isso tem que ser básico da nossa vida. Pode ser que assim, se nós agirmos, se nós tivermos esta ideia sempre em mente, aí, se eu for um comerciante, eu não vou botar um peso de 800 gramas e cobrar 1 quilo. Se eu for, por exemplo, um vendedor de carro, não vou vender um carro estragado, tendo conhecimento de que está estragado. E assim vai com qualquer coisa. Se eu for um profissional liberal, por exemplo, um professor, na sala de aula, eu vou dar a minha aula. Eu não vou ficar reclamando que ganho pouco, etc, etc. Eu tenho um compromisso a cumprir com os meus irmãos. O médico tem que tratar muito bem o seu cliente. Não tem que se apiedar dele, mas tem que ser compassivo com ele. Aliás, todos nós. Porque Jesus mostrou sempre compaixão com as pessoas. Jesus foi solidário com todos, a começar com o pecador. E, claro, preferencialmente abraçou os pobres. Pobres em espírito, que não significa apenas o pobre pedinte na rua. O sujeito mais rico do mundo pode ser um sujeito pobre de espírito, então ele precisa ser pobre em espírito. E é preciso que então o cristão vá lá mostrar a ele o valor, o real valor dele, que não está no dinheiro que ele tem. Isso fica claro? Nessas últimas leituras do ano litúrgico que está terminando. Ele termina com uma série apocalíptica, né, de falar de fim de mundo, fim das coisas, etc, 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 e que apavora todo mundo. Então veio Jesus. E isto vai ser preparado agora num período de 4 semanas, que se inicia agora no próximo domingo e que vai terminar no último domingo antes do Natal. Então vamos do 1º ao 4º domingo do Advento. São 4 semanas do Advento. E nessas 4 semanas, o que é que vai acontecer?
todas as leituras serão direcionadas para esse acontecimento único, esse acontecimento maior da história da humanidade. O acontecimento que faz com que o próprio Deus assuma a condição humana, se transforme num homem, nasça de uma mulher e entre na história da humanidade para marcá-la definitivamente. A vinda de Jesus, a entrada de Deus na história do homem, sendo homem como homem, vamos chamar assim, mas é o humano, sendo homem como homem, isto é um acontecimento tão extraordinário, mas tão extraordinário, que é o Deus que se faz homem, ele se humilha, ele se esvazia da sua condição divina para ser humano. Esse é um acontecimento tão extraordinário que modificou tudo. A partir da chegada de Jesus, tudo passou a ser diferente, continuando tudo igual. Aparentemente não houve nenhuma transformação. Quem é que sabia que uma criancinha tinha nascido em Belém de Judá? É verdade, hein? Eu já falei aqui várias vezes, os magos acabaram descobrindo isso e foram lá visitar Jesus. Mas isso foram os magos. Nós temos a chance de visitar Jesus, ou melhor, de ter Jesus conosco todo dia, na Sagrada Comunhão. Será que o recebemos? Mas isso é outra história. Agora temos Jesus que vai chegar. Ninguém sabe que é Jesus, mas havia as profecias de que viriam o Messias. E uma dessas profecias é dada exatamente no que está por vir, nesse primeiro domingo do Advento. O Advento é isso, significa advenire, vir para. A palavra vem do latim adveniens, quer dizer chegada. Então, o Filho de Deus, ele chega para alguma coisa. E esse para alguma coisa significa que ele vem cumprir uma missão. Essa missão é uma missão salvífica. E essa missão se concretizará na cruz, onde ele entregará o seu corpo em oblação ao Pai, para cumprir a vontade do Pai, de reconciliar aqueles que se opunham ao Pai com o Pai. E é claro que é cumprido na cruz, onde ele entrega o seu corpo e derrama o seu sangue. É importante nós usarmos estes verbos porque eles têm um significado profundo do ponto de vista teológico. Muito bem, então ele vai dizer, mas não fica aí não, porque ele ressuscita. Então, quando falarmos de Jesus, ou pensarmos em Jesus, sempre tenhamos em mente que ele é o crucificado, morto certamente, porque ele morre na cruz, mas ressuscitado. Então, eu não gosto nem de dizer mais, eu digo crucificado e ressuscitado. Quer dizer, ele foi morto e ressuscitou. Ou seja, não é, ele foi morto, não, aí ele jogou para lá a morte e ressuscitou. Não foi isso não. O caminho para a ressurreição foi a morte. Mas a morte salvífica, a morte oblativa. Isto é o significado teológico da paixão de Cristo. Que precisa ficar muito bem discernido e que vamos ver este ano com a visão de Mateus. Mas antes disso, vamos deixar para o seu tempo. Antes disso, vamos passar para o Advento. O que está por vir é a chegada de Jesus. Então, para a chegada de Jesus,
Não se fala de Jesus. A liturgia não vai falar de Jesus. Quer dizer, fala-se sempre de Jesus, isso aí não é bem assim o termo, mas tudo aquilo, por exemplo, o glória desaparece. Porque Jesus ainda não terá nascido. Há umas determinadas invocações que não são feitas. Os salmos são referentes a essa época do ano, de expectativa para a vinda de Jesus. Então, há algumas personagens que vão aparecer forçosamente durante o advento. O que está por vir? No Antigo Testamento, a figura principal será Isaías. Haverá outros profetas, claro, dependendo da situação. Malaquias, por exemplo, vai entrar. Mas Isaías será o principal, porque ele é, sem dúvida, o maior de todos os profetas. Ele é aquele que se concentrou na figura do Messias, daquele que deveria vir. Agora, uma palavrinha, ainda que rápida, sobre Isaías. Certamente vocês me perguntariam assim, quem foi Isaías? Então vamos lá, Isaías, só umas indicações. Isaías é abreviado assim, Isaías IS, capítulo 1, versículo número 1. Só para a gente saber quem foi Isaías, dito por ele mesmo. Quem é Isaías? Não fala de Isaías, fala assim: estas são as mensagens a respeito de Judá e Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías. Portanto, a mensagem é de Deus, e são duas grandes mensagens. Ela diz respeito a Judá e Jerusalém. Vejam, já estamos aqui projetando duas coisas. Foi em Judá que Jesus nasceu, Belém de Judá. E foi em Jerusalém que Jesus morreu. Então já projetamos aqui um futuro. Mas quando? Num passado longínquo. Por isso chama-se profecia, está sendo projetado lá para frente. Mas são as palavras de Deus, que foram passadas como mensagens, que a gente chama profecia, para Isaías, sem dizer muito quem ele é, só dizer que é Isaías, filho de Amós, bem ao costume antigo. Não se falava Isaías de Oliveira e Silva, não tinha isso, não havia sobrenome, aliás, nem no Império Romano havia o sobrenome, havia o nome da família que pertencia. A gente fala do imperador Júlio César, não é? Todo mundo conhece Júlio César, ou acho que conhece Júlio César. Pois Júlio César o nome dele verdadeiro não era Júlio César, o nome dele era Caio. Esse era o nome dele. Ele chamava-se Gaius ou Caius. Mas ele pertencia a uma família nobre chamada Iúlia, daí Caio Júlio. Então o nome de Júlio César é Caio Júlio. Depois colocou-se um epíteto nele, ou seja, deu-se a ele um nome diferente, referente a quê? A sua condição, César, o imperador, o comandante. Tanto que os que o sucederam foram todos chamados de César. Nero era o César romano, Calígula, outro César romano. Então, Caio Júlio César. Então, aqui você tem Isaías, filho de Amós. Filho de Amós. Então, Amós era uma figura importante, porque ele aparece logo como pai de Isaías, que era para os judeus a figura maior de todas. Então, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Portanto, a mensagem é para Judá, porque quando Isaías começou a transmitir essa mensagem, ele a transmitiu durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reis. 4 reis.
principalmente de Acás para frente. E isto foi num período de 400 anos. Então, o que acontece? Acontece que Isaías entra em cena no reinado de Acás. Foi quando ele recebe essa mensagem e começa a falar dos outros. Então, isto é mais ou menos o ano 740 antes de Cristo. Portanto, vejo que Isaías pertence ao século VIII antes de Cristo. Isaías viveu 800 anos antes de Cristo. E ele vai começar a falar exatamente de Cristo 800 anos antes de Cristo aparecer. Ele vai dizer que o nome dele é Jesus? Logo, não. Ele vai dizer que o nome dele é o Cristo, vai ser o Messias. Ele vai falar do Messias, mas por enquanto é o início das mensagens que Deus deu para eles. E aí nós caímos então no seguinte, livro do profeta Isaías, capítulo número 2, versículos 1 ao 5, que geralmente passam voando, mas será a primeira leitura da liturgia de domingo que vem. No próximo domingo, que é o primeiro do Advento, vai ser o primeiro domingo do Advento, esse tempo de espera. A primeira leitura será tirada do livro do profeta Isaías, segundo capítulo, versículos 1 ao 5. Já sabemos que Isaías, portanto, foi um homem que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo. Então, lá nessa época, no reinado de Acás, o capítulo 2 é bem perto, né? É bem no início. Então, foi escrito mesmo pelo próprio Isaías. Porque a partir do capítulo número 40, mas eu não vou ficar me estendendo nisso agora, mas a partir do capítulo 40, e o livro de Isaías é o maior de todos os livros proféticos, tem 66 capítulos, a partir do livro 40, não pode ser esse mesmo Isaías aqui, porque já se terão passado os 300 anos, aí não tem. Isaías não viveu isso o tempo todo. Não é Matusalém. Matusalém é que viveu muito, mas Isaías não. Agora, ele viveu o suficiente para dizer as coisas que precisavam ter ditas, porque era Deus que falava por ele. Ele falava em nome de Deus. Deus falava por intermédio de Isaías. E fala por intermédio de Isaías, Isaías, você vai dizer isso para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém. Agora tem o seguinte, você vai falar isso com as tuas palavras, isso aqui é importante. Só que eu estarei inspirando, eu estarei dizendo a você por trás o que é que você vai ter que falar. E o que é que você vai ter que escrever. Isso que Deus fez lá com Isaías, vai fazer com Mateus, na época apropriada, no momento oportuno. Aí Mateus vai botar para o escrito. Muito bem, vamos dar uma passadinha nesses primeiros versículos, e só isso que eu vou falar da liturgia de domingo, porque depois continua, aí vem São Paulo, etc. Então não. Vamos falar o que Isaías diz, porque geralmente a gente deixa isso para trás e é aqui que a gente tem que começar a descobrir o início da história. Então Isaías é um grande profeta do Messias. Isto vai encontrar o seu ápice nos capítulos 52 e 53, que são lidos do fim de um à metade do outro, são lidos forçosamente na Sexta-feira Santa. A segunda leitura da Sexta-feira Santa, ela começa no capítulo 52 de Isaías, versículo 13, e vai até o capítulo 53, versículo 12. E isto é sempre, porque é ali que Isaías pinta o retrato do Messias que a gente vê na cruz. O servo de Deus, o servo de Javé, aquele que se entregou
oblativamente a Deus para resgatar a humanidade decaída. É essa a sequência, ela vai se concretizar nesse momento, pois Isaías, já lá atrás, já dizia isso. E o primeiro Isaías, que a gente chama de primo Isaías, não é? Quer dizer, o primeiro Isaías, ele diz assim no 2º capítulo: esta é a mensagem a respeito de Judá e Jerusalém, é sempre assim. Ele é o profeta para Judá e Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. Vejam que aqui, no primeiro versículo do 2º capítulo, se repete o que está escrito no primeiro versículo do 1º capítulo, onde se faz a apresentação de Isaías. Então aqui é como se estivesse dando um selo de garantia. Essa é mesmo a palavra de Deus. A mensagem que Deus mandou ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém por Isaías, filho de Amós. Não é do Isaías, filho de Tetros, é filho de Amós. Muito bem. Aí Isaías escreveu isso. Segundo o versículo até o 5º. No futuro, olha bem, eu estou lendo isso aqui e outra coisa, essa minha Bíblia aqui, está escrito nova tradução na linguagem de hoje. Isso foi traduzido para que as pessoas pudessem entender melhor, mas devo confessar que nem sempre é uma boa tradução. Mas vamos ver se a gente entende o negócio. No futuro, isto é a profecia, fala-se de algo futuro. O monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. O monte do templo do Senhor é o Monte Sião, que é o Monte Sinai, é onde está o templo do Senhor. O templo já estava construído lá no tempo de Isaías. O templo já estava construído. Então, o monte do templo fica, veja bem, como é o templo do Senhor, não pode ficar no nível dos outros. É do Senhor, então ele está mais elevado. Então, o monte do templo do Senhor, portanto, ele está mais elevado que os outros. O que teologicamente o profeta está transmitindo aí? Teologicamente significa, voltando-se para Deus. Para Deus. O que isso significa? Significa que Deus está acima de tudo. Que Deus transcende. Ele não ia aparecer naquele monte ali da igrejinha de Santo Antônio, ali atrás. Aqui o pessoal da paróquia sabe o que é. Aqui no Andaraí nós temos um morrinho ali atrás, na rua Barão de São Francisco, em que sobe um pequeno montículo e lá no topo tem uma igreja, que é a igrejinha de Santo Antônio, que está lá desde 1915. Pois isso aqui são 700 anos antes de Cristo. Já havia o templo do Senhor. E estava colocado acima de tudo. Então fala-se da montanha. E na Bíblia, toda vez que a gente falar da montanha, nós vamos nos referir, montanha ou monte, como o lugar onde habita o Senhor. No Novo Testamento, quando Jesus vier, Jesus já for um homem, já estiver caminhando pela vida, no Novo Testamento, repetidas vezes nós ouvimos este ano, São Lucas nos contar que Jesus se subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte para orar. Se Jesus subiu ao monte para orar, ele foi orar, quer dizer, ele foi conversar com Deus. E para isso ele subiu ao monte. Por quê? O monte é o local onde habita Deus. É um local físico. Mas para nós, a partir de Jesus, o local onde habita Deus sou eu mesmo, é o meu coração. É aí que Deus quer habitar. Mas, geograficamente, ele se localizava, o templo se localizava no alto monte.
a transcendência do templo. O templo, para o judeu, estava acima de qualquer coisa. Tanto que vai ser um desastre quando, uns 200 anos depois disso, Nabucodonosor, com os assírios, forem a Jerusalém e destroem o templo. Então, a destruição do templo representa a destruição de Deus. Porque ali era o local onde habitava Deus. Então, aqui. Então, falou-se do templo. E o que mais o profeta fala em relação a isto, ao templo? Os povos de todas as nações irão apressados para lá. Os povos de todas as nações se dirigirão para o templo e dirão assim: olha, então quando o profeta diz que são os povos de todas as nações, ele está se referindo aos povos de toda a terra. Não é apenas o povo judeu. Javé era o Deus dos judeus, era o Senhor dos judeus, era o único Deus, porque todos os povos que cercavam os israelitas, todos os povos eram politeístas, tinham inúmeros deuses. Os judeus, só os israelitas tinham um único Deus, adoravam Javé, o Deus dos deuses. Tu és, Senhor, o único Deus, único e verdadeiro, diz um salmo. Essa era a crença dos judeus. Essa era aquilo em que eles acreditavam piamente e em função do que eles viviam. E por isso mantinham a sua unidade e a sua força. Os povos adjacentes não conseguiam dominá-los, enquanto eles se mantivessem obedientes ao que o Senhor dizia para eles fazerem. É claro que durante a história eles se afastaram. E por isso foram destruídos, etc, etc, etc. Houve sempre uma associação entre o afastamento de Deus e a permanência com Deus. Enquanto permanecia com Deus e em Deus, eram vitoriosos. Enquanto, quando se afastavam de Deus, eram destruídos, eram perseguidos, eram expulsos de onde estavam. Aquela famosa passagem de Moisés, não é? Que ele vai, mantém os braços levantados. Enquanto ele mantém os braços em pé, os judeus vencem a batalha contra os amonitas. Mas, é claro que os Moisés o dia inteiro assim, desse jeito, aí quando o braço caía, eles perdiam. O que é isso? É um símbolo. Você está com Deus, olha, os braços voltados para o alto, e você abaixa o braço, você está afastado de Deus. Então, uma coisa sempre leva a outra. Aqui, dá-se o mesmo. Então, todos os povos acorrerão para o templo, porque o templo é transcendente. O templo está acima das coisas humanas. E eles vão se dirigir, os povos de todos vão se dirigir para lá, para o templo. Quer dizer, todos os povos, os gentios, não só os judeus, todos os povos vão ser atraídos para o templo. Com o tempo, foi o que aconteceu. Por isso é que nós estamos aqui falando disso. E usando essa passagem de Isaías, escrita 750 anos antes de Cristo, mas já falando do tempo. E eles chegarão ao templo e dirão: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel, o Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. Do monte Sião, ele fala ao seu povo. Os ensinamentos do Senhor. Quais são os ensinamentos do Senhor? O decálogo, os 10 mandamentos, a instrução, aquilo que vira o quê? A lei.
A palavra Torá, que significa lei, também significa instrução. Deus instrui os seus filhos sobre como proceder, sobre como agir, sobre como viver. Cabe aos filhos ouvirem o Senhor, meditarem as suas palavras, ponderar sobre elas, acolhê-las e principalmente pô-las em prática. Lá no Antigo Testamento, Deus mandava essas palavras pelos profetas, mas depois que ele mandou o seu filho, foi pelo Filho. É o Novo Testamento. Se é o Filho que fala, o Filho fala concretizando o que foi dito lá atrás. Ele não muda a palavra lá de trás, nem diz coisas diferentes, mas ele diz segundo o espírito dessas palavras. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Quer dizer, Deus virá como aquele que tem toda a instrução, aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe definir, julgar com justiça. É isso que ele vai fazer. E qual é a justiça de Deus? O que ele vem promover? Diz aqui Isaías: Deus será o juiz das nações e decidirá questões entre muitos povos. Quer dizer, questões, quer dizer, brigas. Brigas entre muitos povos, guerras. E qual é o juízo de Deus? É o seguinte: os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para as batalhas. Ou seja, Deus virá ao mundo, vamos começar a pensar naquele que virá, Deus virá ao mundo para promover o quê? A justiça e a paz. Está aqui, segundo capítulo de Isaías, 750 anos antes de Cristo. Deus virá ao mundo para isso. Deus é o Deus da justiça. Deus é o Deus da paz. Não haverá mais guerras entre os povos, entre as pessoas. As pessoas serão solidárias umas com as outras. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Porque essa é a justiça de Deus. Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é amor. Ele não quer que os seus filhos vivam guerreando uns com os outros. Porque se os filhos guerrearem uns com os outros, eles não estão sendo a semelhança de Deus. E para isso Deus nos criou. Aqui está uma mensagem muito forte para nós hoje, principalmente nesses tempos terríveis que nós estamos vivendo. É uma mensagem muito forte. E aí vem o versículo número 5, que é de fundamental importância para aquilo que virá. Venham todos descendentes de Jacó. Não apenas os descendentes de Jacó, porque já que são os povos de todas as nações, também acorrerão. Venham todos descendentes de Jacó. Como os povos de todas as nações foram mencionados antes, eles passam a ser para Deus descendentes de Jacó também. Eles são equiparados, os pagãos, os gentios, são equiparados aos judeus, o primeiro povo, o povo da antiga aliança. Ou seja, nós somos o povo de Deus agora a partir da igreja. Nós somos o novo povo de Deus que Cristo veio unir. Mas venham descendentes de Jacó, venham caminhar na luz que o Senhor nos dá. A luz que o Senhor nos dá é a luz divina.
E ela está aqui pelo seguinte: o que o profeta Isaías está profetizando sobre o futuro? Ele diz isso que será no futuro. Então, no futuro descerá do céu uma luz, a luz divina. E essa luz divina vai ser quem? O Filho de Deus. Que vai ser, cuja chegada será anunciada pelo pai de João Batista da seguinte maneira: sol nascente que nos veio visitar. Se Zacarias, pai de João, vai falar do Messias, quer dizer, bem mais perto do Messias, ele vai falar dele como sol nascente que nos veio visitar, ele está ecoando as palavras proféticas de Isaías, que se refere a quê? Vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. São João Evangelista, na sua carta, na primeira carta, vai dizer no capítulo 3 que Deus é luz. Deus lux est. É uma das verdades teológicas de São João, é essa: Deus é luz, e ele vem como luz, mas luz aqui, em Isaías, e depois também no próprio Jesus, que é a luz que chega. Ora, Jesus chega como luz para quê? Qual é a missão? Para nos salvar. Portanto, a luz de Deus é a salvação. E a luz de Deus brilha no Cristo. Por isso que no sábado santo a gente acende o círio pascal. O círio pascal indica o quê? A luz. E a luz que vence as trevas. A luz que é o Cristo. E é assim que Jesus vai chegar. Assim que Jesus, quer dizer, não está Jesus, nós sabemos que é Jesus agora. Mas é assim que o Messias está sendo, a chegada do Messias está sendo anunciada pelo profeta Isaías, escrevendo mais de 700 anos antes de Cristo. Ele já anuncia a chegada do Messias. Portanto, o Messias virá como um juiz, virá trazer a paz e virá também como luz, quer dizer, como a salvação entregue ao mundo. É isso que ele vem fazer. Ele virá como o Salvador. E assim nós o conheceremos. Jesus, o Salvador. É assim também que começa o ano litúrgico. O novo ano litúrgico. Com o primeiro domingo do Advento. Advenire, quer dizer, vir para alguma coisa. Prepara-se a chegada daquele que vem no futuro, diz a profecia de Isaías. Daquele que vem. Isso já aconteceu, nós já sabemos que vai acontecer, mas vamos voltar agora novamente a isso. Vamos preparar o nosso espírito para essa chegada de Jesus no Natal. Então é bom a gente começar com um texto desses. Ele nos dá uma força interior, pelo menos para mim, uma força interior muito grande, para que nós possamos vivenciar este tempo, sabendo que Ele, aquele que virá, é a luz divina, e a luz divina é o símbolo da salvação. Jesus veio para isso. Ou melhor, não vou dizer veio, ele virá. Agora, mudando o tempo verbal para veio, quer dizer, para o passado. Ah, mas Jesus já veio? Ah, Jesus já veio. Eu sei que Jesus já veio. Mas Jesus já veio, mas, como eu disse, nós, vamos num círculo, né? Vamos numa espiral, até a chegada final de Jesus, aquela que ele chegará no final dos tempos. Então, o que virá? Jesus já veio, o que está por vir é ele. E o que virá é ele também, mas diferentemente.
Aqui ele vem como luz, como Salvador, e aqui ele já virá como juiz, quer dizer, ele já virá na sua glória. Mas isso tudo não podia ser transmitido dessa maneira, porque havia uma perseguição muito grande aos cristãos nessa ocasião. E quem mais fala disso é São João no Apocalipse. No Apocalipse de São João. Mas também os textos da Sagrada Escritura. Então, eu queria pegar um pedacinho apenas do que São Lucas nos diz no finzinho do discurso escatológico de Jesus. Discurso escatológico é aquele, o último discurso que ele profere, falando das coisas futuras. Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Jesus diz isso aos seus discípulos. Está em São Lucas, capítulo número 21, versículo número 26. Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada, fiquem sabendo desde agora que ela será destruída. Pois bem, Jesus nunca profetiza fatos concretos, fatos que se realizar, acabaram se realizando, mas aqui Jesus é preciso. É preciso. Ele fala do cerco de Jerusalém e ele fala da destruição de Jerusalém. Dizem os historiadores que Jesus terá morrido pelo ano 30 da nossa era, quando ele tinha 33 anos. Então, estamos falando, portanto, de um período entre 30 e 32, um negócio assim. Não, vamos botar preciso o ano 30, fica melhor. Nós estamos no ano 2022. Eu estou falando do ano 30, são 30 anos apenas da vida de Jesus. No ano 30, Jesus foi crucificado. Pela informação de Lucas, a gente chega à conclusão de que foi no ano 30. Muito bem. Então, Jesus lá no ano 30, porque isso aqui foi na antevéspera da condenação e do julgamento e da crucificação dele. Lá no ano 30, Jesus diz que Jerusalém vai ser cercada e vai ser destruída. E não restará do templo, que todo mundo elogiava, pedra sobre pedra. Eu prefiro dizer que o templo virará um monte de escombros. Porque, na realidade, uma das pedras do templo está lá, não é uma parede, a parede sul do templo de Jerusalém, que foi destruído nessa época aqui, dita por Jesus. E essa época tem data certa, ano 70 da nossa era. Quer dizer, 40 anos depois dos acontecimentos de Jesus. Depois da profecia dele, da sua morte e da sua ressurreição. 40 anos depois, não foi muito não. Jerusalém foi destruída pelos exércitos romanos comandados por um general chamado Tito, que depois se transformou em imperador romano. Muito bem, então está aqui, Jerusalém será destruída. Muito bem, aí Jesus dá uma série de instruções sobre o que precisava fazer, enfim, ele vai falando de alguma coisa que também vai acontecer, mas vai acontecer ali. Eles vão passar por aquilo. Então, Jesus não está querendo apavorar ninguém. Note que isso aqui é muito diferente de quando Jesus falava de cataclismos celestes, não sei o quê, eles quiseram saber quando. E ele diz que isso não interessa. Por quê? Porque aquilo era apenas um aviso, um sinal. E ele é claro, mas ainda não será o fim da história. Da história como nós a conhecemos. O fim da humanidade como ela é. Não será o fim. E ele vai dizendo muitas coisas. Por exemplo, muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. Os não-judeus conquistarão Jerusalém, os romanos. Conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isso. Quer dizer, eles vão ter um tempo para conquistar. Mas conquistaram e depois nunca mais se reergueu. O templo está lá destruído até hoje.
com toda a sua beleza, toda a sua grandeza, ficou para o chão. Mas isso tem um significado que não pode ficar apenas nesse histórico. Esse significado material, materialista, concreto. Não, o tempo está lá de... Não, isso tem um significado teológico importantíssimo. Mas eu não entrarei nesse detalhe agora. Haverá sinais no sol, na lua, etc. Terrível barulho em toda... Aí, todos os poderes do espaço serão abalados, tudo. Então, Jesus está descrevendo uma situação cataclísmica. Haverá uma conflagração cósmica. Então, isso é uma coisa que abala. Nós somos humanos, puxa, isso vai ser um pavor. Um terremoto já nos deixa apavorados, um maremoto então nem se fala. E tudo o que acontece, por exemplo, uma chuva forte, um calor terrível, queimadas por tudo que é lado, então nós estamos tendo apenas sinais. Mas isto não significa que chegou o fim, porque o fim a que Jesus se refere é outra coisa, tem um outro significado. E o mais importante é isto aqui. Vejam, duas coisas importantes. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, perseverem. Quer dizer, fiquem firmes na fé e de cabeça erguida. Exemplo, Nossa Senhora ao pé da cruz. Firme, ao lado do filho que morria na cruz, de pé, cabeça erguida. Pois logo vocês serão salvos, porque aí está a salvação. É a partir desses tormentos, a partir deste sofrimento, que vocês receberão a salvação, mas receberão a salvação não por causa dos tormentos, não por causa disso ou daquilo, do que vai acontecer de mal, de ruim, nada disso. Deus não quer nada disso para você, para mim. Ele quer apenas que nós nos mantenhamos firmes na fé. Que nós não voltemos as costas para Ele, porque Jesus estava se entregando na cruz por eles, por nós. Não é para voltar tudo ao que era antes. Isso precisa ficar bem claro nesse final de ano, em relação ao que virá. A pessoa fica pensando sempre no cataclismo, nas guerras, nas doenças, nas pestes, na pandemia. Não! As palavras de Jesus não são palavras de desesperança, mas de esperança, de certeza de que o mal passa. Ele não vence nunca. Porque eu venci a morte, que é o coroamento do mal. Então Jesus diz, para vocês se salvarem, fiquem firmes e de cabeça erguida, e ninguém se perderá. E dá mais um exemplo segundo São Lucas. Isso não aparece em Mateus. Não, aparece em Mateus também. E em Marcos. São Lucas repete. Vejam um exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Não existe isso no original. É só o da figueira. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Lá, a figueira é que dominava. Era chamada de sicômoro. Quer dizer, a figueira é que dominava. Era a árvore principal da flora daquele Oriente Médio. Então, quando as folhas começavam a esverdejar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas todas de que eu lhes falei, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Em verdade eu vos digo, e isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. E agora o mais importante. Primeiro, a primeira coisa importante foi aquela, perseverar.
ficar firme de cabeça erguida na nossa fé, na nossa crença. Na crença em Jesus, o Filho do Deus vivo. Viver como ele viveu, seguir nas suas pegadas, cumprir o que ele nos ensinou. Então, o primeiro é isso, e a segunda é o final desta passagem, quando ele diz assim: o céu e a terra passarão, quer dizer, desaparecerão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isto é, ficarão para sempre. Então, nós temos duas coisas aqui. Nós temos as coisas passageiras, representadas por tudo que é material, por tudo que é concreto. O templo desapareceu. E o templo era a casa de Deus, a casa humana de Deus. O céu e a terra desaparecerão. Então, nós estamos diante de dois caminhos. O caminho das coisas que vão desaparecer, mas e o caminho das coisas que permanecem, que não acabam nunca. E o que é que não acaba nunca? A palavra de Deus, as palavras de Cristo. Você está percebendo por que nós estamos aqui no ano 28 dos nossos encontros? Você está percebendo que com o início do novo ano litúrgico, nós também estamos começando o 29º ano da nossa caminhada? Sabe por quê? Porque nós cremos na palavra de Cristo. E porque nós sabemos que tudo passa nessa vida, mas as palavras de Cristo não passarão. Porque as palavras de Cristo são o próprio Cristo. Já que ele próprio se declarou o caminho, a verdade e a vida, isto é, o verbo de Deus. A palavra de Deus é caminho, é verdade, é vida. Você crê nisso? Essas leituras vêm para nos avivar a fé, para que nós possamos celebrar o advento de Cristo, quer dizer, o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, com o espírito iluminado, voltado esperançosamente para o que Ele nos promete. Não cairá um só fio de cabelo da sua cabeça. Tudo vai acontecer, porque essas coisas todas passam. Mas as minhas palavras não hão de passar. E aí fica o grande questionamento para nós de qualquer ano litúrgico. O questionamento para nós de qualquer dia do ano, de qualquer dia da nossa vida. Qual é o caminho que nós vamos tomar? Vamos pelas coisas que passarão, as coisas do céu e da terra. Olha que não é coisa pouca. O Papa Francisco disse uma coisa certa: a grande tentação está aí, nós somos humanos. Nós nos apegamos àquelas coisas que são mais sedutoras, que são mais saborosas, aquelas que nos enfeitam enganosamente. Hoje existe uma coisa que se chama fake news. Isso aqui é uma fake felicidade. Aquilo que nos dá uma felicidade terrena, que é aparente, que é momentânea. Ou ficamos com isso, ou vamos para aquela, porque as palavras de Deus podem até ser bonitas, e são. Muitas delas são bonitas, mas são muito difíceis de seguir, porque elas são extremamente exigentes. Jesus não fez segredo disso. Se você quiser ser meu discípulo, renegue-se a si mesmo. Pronto, já não pode escolher o sorvete que você quer tomar. Isso era coisa do Padre Mauro. Se você quiser ser meu discípulo, renegue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente, diz Lucas, diariamente, e aí siga-me. Aí, tomar a cruz e seguir Jesus é seguir a palavra dele, mas isso é garantido que vai ficar.
Mas, normalmente, nós tomamos o outro caminho. O caminho das coisas mais fáceis, das coisas mais bonitas, das coisas mais apetitosas, das coisas mais iluminadas, das coisas que nos dão prazer, das coisas mais prazerosas. Há algum erro nisso? Não. Não, é humano. Mas a tentação está em nós nos apegarmos a isto. E nos apegamos a isto que está aqui, olha aqui. A isto que está aqui. Essa caneta escreve, ótimo, prazeroso. E esse apagador não apaga nada, é uma porcaria. Então, evidentemente que não vale nada. E vai tudo para o mesmo lixo. Mas isso aqui não. Isso aqui não passa. A palavra de Deus não passa. É o que é. Ela dita para você, soa no nosso ouvido e vai lá dentro. Ela tem um cerne, ela tem um sentido. Claro que de acordo com a nossa circunstância de vida, o lugar onde a gente vive, o povo ao qual nós pertencemos, isso vai ter um caminho a ser seguido. Mas a decisão é minha. Ou eu escolho o caminho das coisas que passam, que são belíssimas, ou tudo ótimo, ou escolho o caminho das coisas que ficam, são aquelas necessárias e para as quais nós temos que lutar, porque não nos é dada de mão beijada. É preciso que nós nos esforcemos para conquistá-las. E evidentemente que isso exige uma luta constante. E do ponto de vista espiritual, então, uma luta muito maior. Muito maior. Que a nossa capacidade muito limitada não nos permite alcançar, a não ser se nós recorramos à graça de Deus. E nós nos apeguemos, nós seguremos nas mãos do Cristo Jesus. Que virá. Vem aí, mas já veio. Ele é aquele que já veio e que virá. Ele é o mesmo, mas é o outro. Vamos repassar essa caminhada toda com a mesma alegria, com a mesma fé, com os olhos de São Mateus, transformando-os nos nossos próprios. E a partir dos nossos olhos, enxergarmos esta história e decidirmos qual o caminho que nós queremos tomar. A começar pela própria história de Mateus, que talvez um dia eu conte por aqui. Quem não teve dúvidas sobre o caminho a seguir foi Maria. Aliás, não teve dúvida? Não teve. Porque ela perguntou, como se dará isso se eu não conheço o homem? Aí precisou ouvir a explicação do anjo para depois dizer sim, com todas as veras do seu coração, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que esta seja a nossa palavra, que nós vamos ouvir agora no nascimento de Cristo, que esta seja a nossa palavra diária. Quero segurar nas mãos de Jesus, mas sem deixar de segurar as mãos de Maria e de José. E com as mãos, nas mãos deles, agradeçamos ao Pai essa nossa caminhada de hoje, essa nossa caminhada de sempre, e que vai continuar com a graça dele, dizendo a Deus, ao Cristo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.